pessoal, vamos voltando então para a gente encerrar esse último bloco do primeiro módulo e aqui a gente vai tratar agora da organização do Estado. Para isso, eu separei aqui para vocês 3 conjuntos de conceitos e de termos que se relacionam e que a gente precisa entender e vou, ao longo da minha explicação aqui, trazer pontualmente como isso pode ser cobrado na prova do Enem, tanto nas questões de múltipla escolha quanto na redação. O primeiro conjunto aí de conceitos que a gente precisa entender dentro da organização do Estado é o conceito de Estado, povo, território e soberania. E por que esses conceitos se relacionam? Aqui falei que eu ia falar com vocês do Estado com E maiúsculo e agora a gente vai ver aqui o que isso significa. Esse Estado com E maiúsculo se diferencia do Estado quando a gente usa com o E minúsculo, que quer dizer a unidade federativa estadual, né? A gente viu lá que a federação é dividida entre União, Estados e municípios, então quando a gente vai dizer do Estado de Minas Gerais, do Estado de São Paulo, a gente utiliza o termo Estado com E minúsculo. O Estado com E maiúsculo significa, temos então esses 3 conceitos se relacionando aí para compor o que a gente chama de Estado com E maiúsculo. Sobre povo, o que a gente tem que pensar? Que o povo é o conjunto de cidadãos que convivem entre si e que estão submetidos a uma mesma ordem jurídica estatal. Estatal aí estou me referindo ao Estado, com E maiúsculo. Território. Território é o espaço físico, o espaço geográfico onde esse povo vai estar situado. E onde esse povo se relaciona e convive entre si. Em alguns casos, esses territórios eles possuem fronteiras fixas e bem delimitadas, como é o caso do Brasil. Mas em alguns outros casos, a gente vai ter um povo vivendo em um território que não tem fronteiras tão bem delimitadas assim, como, por exemplo, o caso de algum grupo terrorista, por exemplo, que esteja ocupando um dado território, exercendo ali o seu poder. E no conceito de governo, a gente tem uma forma de organização política que se faz, né, para poder, é uma estrutura que se cria para poder exercer o poder político. Mas não basta que seja um governo, é preciso que seja um governo soberano. E aí a gente retoma o conceito de soberania, que a gente já tratou lá no segundo bloco, que é um dos fundamentos, um dos elementos fundamentais do Estado brasileiro, previsto lá na Constituição. E essa soberania, ela significa que esse governo, ele precisa garantir bem uma certa relação de paz dentro do seu território, nas suas fronteiras, né, com os países fronteiriços e os demais países, demais territórios, mas também que garanta uma certa paz social no âmbito interno. Por isso que a gente fala que a soberania tem 2 níveis, o nível externo e o nível interno. E aí eu vou dar exemplos e demonstrar para vocês como isso pode ser cobrado na prova do Enem para ficar mais clara essa diferenciação entre soberania externa e soberania interna. A gente diz que a soberania externa ela pode ser abalada, ou ela pode ser questionada, ou pode ser ameaçada, quando, por exemplo, a gente está diante de algum conflito de organizações terroristas internacionais, ou quando, por exemplo, a gente tem uma ação militar de um país ou de um estado com E maiúsculo sobre o outro. Um exemplo clássico é a ocupação militar que os Estados Unidos fez no Iraque por muitos anos. Ali a gente tem a soberania externa, o poder de autoafirmação do Estado iraquiano ameaçado por uma ameaça externa, que no caso seria, né, as Forças Armadas Americanas. E como um exemplo de ameaça à soberania interna, a gente tem aí casos em que organizações criminosas ou milícias, um exemplo clássico é o exemplo das Farc na Colômbia, de certa forma tentam desafiar
o poder do governo que é reconhecido. Então, a gente tem a soberania interna, né, o poder de autoafirmação daquele Estado, com E maiúsculo, perante o seu povo, cidadãos, ameaçada por uma tentativa de poder que quer se fazer paralelo ao poder oficial ali do governo. Então, o segundo bloco aqui de noções ou de conceitos que a gente precisa ter em mente é o conceito de país, de nação e de nacionalismo. Existe uma diferença significativa ali no conceito de Estado, com E maiúsculo, e no conceito de país, que a gente vai ver aqui agora, e que precisa ficar clara. O conceito de Estado, como a gente viu, é um conjunto ali de um povo num dado território, sob a regência de um governo soberano. Aqui o conceito de país é um conceito é uma expressão mais genérica, de uso mais genérico, para se definir, para se referir a toda uma unidade geográfica, histórica, econômica e cultural do povo brasileiro, que está vivendo ali naquele território. Então, a gente pode dizer que o país é Brasil e o Estado, com E maiúsculo, é a República Federativa do Brasil, que é a nomenclatura que a gente viu lá, que está lá no início da Constituição. Já o conceito de nação difere um pouco também do conceito de país e do conceito de Estado, porque a gente está falando aqui de um conceito sociológico. Por quê? Nação é um agrupamento humano, uma união de membros, de pessoas que compartilham ali alguns traços comuns, alguns laços comuns históricos, culturais, de idioma, econômico, e que causa a esses membros desse agrupamento humano uma noção de pertencimento. Esse conceito de nação está desassociado tanto com o conceito de país quanto com o conceito de território. Por quê? Para ser uma nação, para ter esse agrupamento humano com essa sensação, esse sentimento de pertencimento, não necessariamente ele precisa estar dentro do mesmo território. E ele não corresponde necessariamente a um país ou a um estado com E maiúsculo. Um exemplo clássico que a gente tem é o caso da Espanha. A Espanha é um país, um estado com E maiúsculo que a gente fala que é multinacional, porque dentro da Espanha convivem várias nações, vários agrupamentos humanos que dividem ali certas características comuns com essa sensação de pertencimento. Então, a nação basca, o povo navarro, o povo catalão, que estão todos ali dentro do território do país espanhol. E, por fim, a gente tem o conceito de nacionalismo. Para a gente entender o nacionalismo, a gente precisa ter em mente que muitos estados, eles acabam, para garantir o exercício da soberania, para valorizar as suas populações, a sua cultura, a tradição local, eles acabam incentivando na população, nos cidadãos, um sentimento de pertencimento, um sentimento de que eles pertencem a uma nação geral. Esse sentimento em si é o que os cidadãos sentem em relação à nação a que eles pertencem, é o que a gente chama de nacionalismo. O nacionalismo ele é visto com bons olhos, como eu disse, quando a gente a gente pensa em desenvolver essa ideia de se valorizar aquela população local, a cultura local, enfim, as tradições locais, mas é preciso tomar um certo cuidado quando a gente entra nesse termo de nacionalismo, porque a história nos mostra que, por muitas vezes, um ideal nacionalista exagerado demais, acabou acarretando ondas de fascismo. Porque, por vezes, aquelas populações acreditavam que a sua nação, acreditavam tão veementemente na sua nação e que elas seriam superiores às demais. E aí isso acaba, acarretou ao longo da história diversos episódios de atuações bélicas e de preconceito pautadas nesse nacionalismo. O exemplo clássico é o exemplo da onda de nazismo e fascismo que aconteceu na Alemanha no século XX. E, por fim, o último conjunto aí de conceitos que a gente precisa ter em mente e tratar aqui quando a gente está falando de organização de Estado é os conceitos de propriedade, função social da propriedade e demarcação de terras indígenas.
Trouxe aí para vocês, só para ficar visualmente, né, mais fácil de entender, o artigo 5º da Constituição. Esse artigo é um artigo que vai trazer uma série, assim, uma lista de direitos e garantias que a Constituição quer garantir, que o Estado quer garantir para os cidadãos. E tá lá, entre esses direitos, o direito da propriedade, mas logo embaixo vem dizendo que a propriedade tem que atender à sua função social. E aqui a gente vai entender qual que é essa relação, então, entre propriedade e função social. Eu disse para vocês no primeiro bloco que a Constituição atual, a nossa Constituição de 1988, ficou conhecida como Constituição Cidadã, porque ela traz uma série de garantias, uma série de direitos aos cidadãos que até então não eram previstos assim tão expressamente. E um desses direitos é o direito de propriedade, como um direito individual que é garantido a todos. Então, é garantido a todos que acumulem suas riquezas, trabalhem, acumulem suas riquezas e assim possam adquirir uma propriedade que vai ser sua. E ali a gente tem ali um direito individual no sentido de garantir também aquela propriedade contra invasão de outros, né, de terceiros, de outros cidadãos, de garantir que aquela propriedade é sua e que ninguém vai violar a sua propriedade. Só que esse direito de propriedade, ele está condicionado ou limitado, e isso é uma novidade da Constituição de 1988, ao exercício da sua função social. Então, aquela propriedade, ela tem que exercer uma função social. Isso com o objetivo de tentar evitar uma má utilização ou uma inutilização daquela propriedade. Então, eu adquiri, mas eu não utilizo ou dou uma má utilização para a minha propriedade, e isso pode vir a causar descontentamentos sociais, principalmente num contexto em que a gente sabe que a questão fundiária no Brasil é uma situação delicada e que vira e mexe provoca ali alguns conflitos, né, entre cidadãos. E é justamente tentando evitar esses conflitos, essas revoltas, que a Constituição vem trazer essa condição da função social quando você adquire uma propriedade. E essa ideia de função social, de dar uma função social à propriedade, ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos e foi prevista finalmente nessa nossa última Constituição, porque se evoluiu numa ideia de que a relação entre o cidadão e a sua propriedade não é simplesmente uma relação entre um homem e um objeto. É uma relação social também, envolve outros cidadãos. Então, é de interesse coletivo e da sociedade não só a proteção à propriedade dos cidadãos, mas garantir que essas propriedades tenham alguma função social, de que aquelas terras que foram adquiridas não fiquem mal utilizadas, subutilizadas. Então, de certa forma, essa exigência da função social, ela tenta ali punir aqueles adquirentes de terra que não deem uma destinação, uma utilização para suas propriedades. E sobre o tema, né, um tema muito relevante que vem ganhando espaço nos últimos anos, tanto no meio acadêmico quanto na mídia, e que aí eu vejo como grandes chances de ser cobrado na prova do Enem, é a questão da garantia da demarcação das terras indígenas. Para entender o que a gente chama de demarcação das terras indígenas, primeiro a gente precisa entender o que é uma terra indígena. Uma terra indígena, a Constituição prevê que é aquela terra que é habitada em caráter permanente por povos indígenas, que naquela terra vão se desenvolver atividades produtivas voltadas à subsistência daquele povo indígena e que aquela terra é essencial ou é necessária para se preservar recursos ambientais, para o bem-estar desses povos, para garantir a sua reprodução física e cultural. E, por fim, uma terra em que se garanta ali, né, o respeito às formas de uso, costumes e tradição dos povos indígenas. Então, tendo
essas 4 características aí que são cumulativas, a gente diz que a gente está diante de uma terra que é considerada indígena. E aí a gente entra no conceito de demarcação. Para a gente garantir que essa terra é uma terra indígena, ela precisa ser demarcada, delimitada, né? Ter ali as suas fronteiras definidas. Então, esse é o conceito de demarcação de terra. Demarcação de terras indígenas, quando ela tiver cumulativamente aquelas características ali, de forma a garantir o modo de vida, a gente tem aqui, previsto logo de cara lá na Constituição, esse princípio da separação dos poderes. Então, a gente tem 3 poderes que têm funções distintas. Então, o primeiro poder que nós temos aqui é o poder legislativo, que é responsável por elaborar e aprovar as leis. No âmbito federal, ele é representado pelos senadores e pelos deputados federais. No âmbito estadual, pelos deputados estaduais. E no âmbito municipal, pelos vereadores das cidades. O segundo poder que a Constituição elenca é o poder executivo, que é aquele responsável por executar diretamente as leis, né? Propor os planos e as estratégias de governo e administrar todos os interesses sociais, os interesses dos indivíduos, os interesses do próprio Estado, os interesses dos cidadãos. Aqui, no plano federal, a gente tem a figura do presidente da República como chefe desse poder executivo, auxiliado pelos ministros que ele mesmo nomeia. No âmbito estadual, a gente tem os governadores estaduais como chefe dos executivos estaduais e no âmbito municipal nós temos os prefeitos das cidades como chefes do executivo municipal. E por fim, a gente tem aí, fazendo essa pirâmide, essa tríplice partição dos poderes, o poder judiciário, que é responsável por garantir a interpretação das leis que são elaboradas e aprovadas pelo Poder Legislativo e fazer o julgamento dos casos, sempre tendo em vista, né, o que está previsto nas leis que foram aprovadas pelo Legislativo. E aí no Judiciário a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente, mas que são representados pelos juízes, pelos desembargadores e pelos ministros da Justiça. E além dessa tríplice partição dos poderes, outros 2 elementos que esse artigo 2º traz e que são muito importantes para a gente entender esse princípio da separação dos poderes, são essas 2 palavrinhas aí. Os poderes são independentes e eles são harmônicos entre si. O que isso significa? Independente significa que nenhum dos 3 se subordina ao outro. Eles têm independência de atuação, eles tomam as suas decisões dentro dos seus âmbitos de atuação e, em tese, seriam, então, assim, 3 poderes que não se sobrepõem. A ausência de subordinação, então, é o que marca a independência desses poderes, uma independência de atuação, de organização. Mas a Constituição prevê também que eles têm que ser harmônicos entre si. Ou seja, tem que haver aí uma certa cooperação e colaboração de um com o outro para que eles tomem decisões harmônicas, sempre no mesmo sentido, sempre tendo em vista as finalidades do Estado, ou seja, proteger os cidadãos, garantir os seus direitos fundamentais, garantir os direitos humanos, garantir as prestações sociais, educação, saúde, lazer, propriedade. Então, a gente tem que ter uma atuação entre eles que seja harmônica. E aí, o que é importante a gente ter em mente aqui nesse arranjo de separação de poderes? É que essa independência e essa harmonia, para elas conversarem, para elas darem certo, para elas se interligarem aí, precisa haver uma conversa entre esses 3 poderes e precisa haver uma forma, um arranjo em que esses 3 poderes se relacionam. E esse arranjo é o que a gente chama de sistemas de freios e contrapesos. O que esse sistema de freios e contrapesos quer dizer? Que essa independência dos poderes não faz com que eles tenham uma atuação isolada, voltadas para si mesmos. Afinal de contas, eles precisam garantir essa harmonia entre si. Então, existe ali
uma gama de formas de atuar desses três poderes em que um exerce controle sobre o outro. E esse controle é justamente para frear e contrabalancear esses poderes e garantir que esses poderes nunca fiquem concentrados em uma estrutura só, né? Porque essa concentração acaba levando ao arbítrio. Então, a possibilidade de se ter uma atuação arbitrária, decisões arbitrárias, como acontecia, por exemplo, na época do Brasil Império, né? Antes da República, em que o imperador tomava todas as decisões ali conforme a sua cabeça, assim, sem nenhum tipo de controle. Então, embora esses poderes eles tenham uma certa independência na sua atuação, eles têm um sistema de freios e contrapesos em que um controla o outro. Um exemplo muito clássico desse sistema é aquele em que o judiciário, o poder judiciário, que a gente disse aqui, que tem a função de interpretar as leis e julgar os casos, em que ele faz um controle sobre as leis que são elaboradas pelo Poder Legislativo. Então, ele vai dizer ali, essa lei é constitucional, essa lei não é inconstitucional, ela é ilegal ou não, ela pode passar ou não. Então, é uma atuação em que o Poder Judiciário, de certa forma, controla o Poder Legislativo. Cada um permanece tendo sua independência, suas funções específicas, mas existe um sistema ali de freios e contrapesos que permite haver esse controle, sempre tendo em vista que aqui a gente está falando de uma separação de poderes no âmbito de um modelo de organização política republicana que visa justamente garantir que a gente não concentre todos esses poderes em um ente só ou em um representante só. Por isso que essa organização de poderes é importante, essa forma de organização partida, separada, e com a garantia da independência e da harmonia, é tão importante para não haver essa centralização dos poderes e para garantir que, nesse esquema aqui, nenhum poder se subordine a outro ou nenhum poder se sobreponha a outro. Bom, esse era o assunto que a gente tinha para esse segundo bloco. No próximo bloco, nós vamos tratar especificamente da organização do Estado. Espero vocês lá.